Cada um de nós passa por dificuldades. Tanto é diferente a dificuldade que vem, como é diferente a forma como nós enfrentamos essa dificuldade. Coração dos outros é terra que ninguém ama. Olá, bom dia! Tudo bem com você? Eu espero que você esteja bem. Graças a Deus eu estou bem. Ontem, feriado, né? Foi dia de descansar, aproveitar um tempo com a família, aproveitar um tempo para brincar com os meninos, né? E graças a Deus eu tive a companhia do Mateus, do Pedro, tive a companhia da Nice, tive a companhia do Marcos, né? E também da Rebeca, minha nora. E como é bom estar em família. Nós separamos um tempo para estar juntos e ontem praticamente o dia inteiro a gente esteve em off. Ficamos apenas nós, a família, alguns amigos mais próximos, e como é bom estar em família. E hoje nós continuamos a falar um pouquinho mais sobre o nosso tema dessa semana: na mesma tempestade, mas não no mesmo barco. Quando a gente diz assim, na mesma tempestade, mas não no mesmo barco, o que nos vem à mente? Que nós, cada um de nós, passa por dificuldades, e essas dificuldades são diferentes para cada um. Tanto é diferente a dificuldade que vem, como é diferente a forma como nós enfrentamos essa dificuldade. Para todas estas dificuldades, nós temos apenas um único Deus. Mas cada um acredita e tem fé de forma diferente, porque cada um de nós age, pensa e faz as coisas totalmente diferente do outro. Às vezes você convive com a mesma pessoa por anos ao seu lado. E às vezes a Nice olha para mim e diz assim: você me conhece? Você sabe o que eu quero? Você sabe como que eu gosto das coisas? A gente até pensa que conhece, a gente até pensa que sabe como o outro gosta que as coisas sejam feitas. Mas na verdade, coração dos outros é terra que ninguém ama. Então quando eu digo na mesma tempestade, significa que todos nós estamos passando pelas mesmas aflições. Como disse o nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo: no mundo tereis aflições, mas cada um de nós enfrenta essas aflições de forma diferente. Quando ele se deparou com o cego, ele perguntou: o que você quer? Quando ele chegou no tanque de Betesda, ele perguntou assim: você quer ser curado? Cada um, Jesus faz uma pergunta de forma diferente. Quando aquela mulher estava levando o seu filho no leito de morte, o menino já ia ser enterrado, filho único, ele não perguntou nada, ele simplesmente foi lá e ressuscitou a criança. Então, cada um de nós tem uma necessidade diferente. Cada um de nós conduz o seu próprio barco da forma que acha melhor. Então, o que diz o nosso texto base que nós temos lido? Porquanto, ainda que a figueira não floresça, nem haja fruto na vide, o produto da oliveira minta, e os campos não produzam mantimento, as ovelhas da malhada sejam arrebatadas, e nos currais não hajam facas. Não há suprimento, não há alimento, não há expectativa, não há esperança. Como eu falei no primeiro dia, esse quadro é um quadro de caos. Mas devemos nós nos apegar ao Senhor. Como eu falei, é muito difícil você agradecer. E na terça-feira eu quero recomendar você, se você não viu o nosso vídeo de terça-feira, juntamente com a Nice, veja lá, acompanhe, volte lá um vídeo antes, você que nos acompanha no Instagram, você que nos acompanha no Facebook, você que nos acompanha pelo YouTube, ou você que recebe as mensagens pelo WhatsApp no celular, dá uma olhadinha no vídeo que eu fiz juntamente com a Nice, falando sobre toda a situação de quando ela foi visitar o Nordeste em 2016 ou foi 2018. Ela esteve lá e olha, foi uma situação bem difícil. Ela chegou lá e estava tudo seco. Eu lembro que eu coloquei meus joelhos no chão algumas vezes lá à noite e eu pedia: Senhor, tem misericórdia, não de nós, seres humanos, porque nós não merecemos, mas tenha misericórdia desses animais, Senhor.
Tenha misericórdia desses pequenos que estão morrendo de fome. E aí eu clamei a Deus algumas vezes lá, e Deus vai lembrar desse lugar. Filha, choveu. Os dias que eu estava lá, por incrível que pareça, deu uma chuva. Deu uma chuva aqui no terreiro da minha mãe, que a gente chama de terreiro, correu a água na areia e eu deixei Pedro brincar nas poças. Eu falei, oh Deus, como o Senhor é maravilhoso. E anos depois aquilo lá continua verde, continua chovendo. Essa é a misericórdia de Deus. Ela dizia assim, Reginaldo, tinha dias que eu olhava para aquilo lá, aquilo rasgava, partia meu coração. De ver a seca, de ver o sofrimento, de ver as pessoas procurar o que comer e não ter aonde buscar. Eu gostaria de dizer para você, essa semana nós recebemos alguns vídeos falando sobre a oração. E também lá no nosso podcast, o pastor Moisés esteve conosco terça-feira agora. Se você não viu, o podcast Família CBP é um projeto que eu também faço parte, que eu também estou junto. Ele falou sobre a importância de você estar orando, o quanto isso faz bem para nossa mente, o quanto isso nos ativa emocionalmente, espiritualmente e profissionalmente para que você possa crescer e se desenvolver. E o versículo 18 de Abacuque capítulo 3 diz assim, todavia eu me alegrarei no Senhor, exultarei no Deus da minha salvação. Todavia eu me alegrarei no Senhor e exultarei no Deus da minha salvação. Salmos 46, como eu sempre tenho repetido, diz, o Senhor é o socorro bem presente na hora da angústia. Não desista. Não jogue a toalha. Se está difícil, peça para que Deus te ajude a passar pela tempestade. Peça para que Deus segure na tua mão. Lembra, Pedro disse assim, Jesus Cristo chega e está tudo ali, aquela tempestade, aquela chuvarada, aquela coisa, o barco balançando para lá e para cá, e ele diz assim, Senhor, se és tu, manda que eu vá até o Senhor. E Jesus diz, vem. E ele vai lá e ele começa a andar sobre as águas. E quando ele olha para tudo aquilo que está acontecendo, ele começa a afundar e Jesus segura na mão dele. Peça para Jesus segurar na tua mão. Se a tempestade está te jogando o teu barco, te jogando de um lado para o outro, não desanime. Diz, Senhor, segura na minha mão. Mesmo que a tempestade me jogue, você está seguro por aquele que é o Senhor, por aquele que é o Salvador, por aquele que chama à existência o que não existe, por aquele que através da sua autoridade, do seu poder, mantém todas as coisas funcionando. O sol nasce todos os dias, a lua faz o seu ciclo, o ar que respiramos está aí, a chuva que rega a terra está aí, a terra onde trabalhamos e produzimos está aí. As plantas continuam verdes, as flores estão sempre lindas e maravilhosas, os pássaros voando. Tudo isto se mantém funcionando perfeitamente pela autoridade do nosso Deus. Amém? Que o Senhor abençoe o teu dia, que o Senhor te conceda graça, que o Senhor te conceda sabedoria para que você possa enfrentar todas as adversidades e que em cada intempérie você busque no Senhor. Tiago diz assim, se você não tem sabedoria, peça ao Senhor, que a todos dá deliberadamente. Oh, aleluia, louvado seja o Senhor. Tenha um ótimo dia, o Senhor Deus te abençoe e te guarde. Até amanhã, querendo Deus, e paz de graça!